pessoal, voltamos aqui, 20 horas e 2 minutos, uma falha técnica mínima aqui, mas nós retornamos aqui com você que está acompanhando aqui a nossa programação. Como eu disse para você no início aqui, ó, mais um dia no quadro aí Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Hoje nós estaremos conversando aqui com a candidata a prefeita aqui por Campo Grande, a Cris Duarte. Vai estar conversando, falando dos seus projetos, os seus ideais aqui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Primeiramente, vamos estar cumprimentando ela, né? Boa noite, Cris. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui apresentando as nossas propostas para Campo Grande. Maravilha. Antes da gente entrar nesse bate-papo aí, se apresente um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos internautas também que está acompanhando, você que está nos ouvindo aqui através do Facebook, nos ouvindo, nos assistindo, através do aplicativo do Radiosnet, através do nosso aplicativo do site também. Faça uma breve apresentação sua. Bom, João, eu nasci em Campo Grande, eu tenho 45 anos, sou filha de nordestinos que vieram da Bahia para Campo Grande para buscar uma oportunidade de trabalho. E aqui eu cresci na Vila Jaci e também no bairro Buriti. Foram os dois bairros onde eu passei a minha infância, a minha adolescência, e só saí de lá do Buriti já adulta, quando eu havia terminado o meu curso de psicologia na UCDB. Então eu sou psicóloga e desde 2008 eu trabalho com políticas públicas, me filiei ao partido político e lá eu comecei a desenvolver projetos de interesse da comunidade. Então trabalhei com diversos projetos sociais, tanto em ONGs, né, em organizações não governamentais, como também dentro de espaços públicos, como da Prefeitura, do Governo do Estado. Desenvolvi projetos também no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, na Fiocruz. A gente vem de uma trajetória muito próxima mesmo das pessoas, né? E sou uma pessoa que conheço Campo Grande e conheço os serviços públicos aqui, não somente de ouvir falar. A maioria dos candidatos que a gente vê hoje em Campo Grande são pessoas que vieram de uma origem familiar ou também de uma estrutura financeira que não utilizaram os serviços da cidade como eu utilizei. Então eu conheço o transporte público porque já utilizei muito o transporte público. Conheço as escolas públicas porque, além de ter estudado nas escolas públicas, também fui professora numa escola estadual, e conheço a cidade de usar os serviços públicos, né? O Sistema Único de Saúde. Então a gente sabe exatamente como é que funciona a cidade e aquilo também que não funciona. E em 2019 eu me filiei ao PSOL, e é um partido que eu tenho muito orgulho de fazer parte, principalmente porque nós temos uma bancada federal, uma bancada na Câmara dos Deputados, com 10 deputados que parecem 100, que são deputados que estão muito ao lado da população, que estão lá defendendo os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E vendo essa bancada tão atuante, tão próxima dos interesses das pessoas, é que eu me motivei a estar me filiando ao PSOL. E lá a gente vem construindo o partido, e diante de um cenário, de uma conjuntura em Campo Grande, onde a gente vê aí uma quantidade de homens candidatos à prefeitura. Até então, eu era a única candidata a prefeita. Que bom que um outro partido reconheceu a necessidade de ter as mulheres à frente, né, no protagonismo também da discussão da cidade, e colocou uma outra mulher para concorrer. Então,
o pessoal entende que é o momento de nós mulheres estarmos à frente na discussão da cidade, pensando um projeto de cidade onde as mulheres não estejam apenas em uma caixinha, né? Mas que estejam pensando a cidade a partir do centro das políticas públicas. Então, João, eu me coloquei à frente desse desafio. A gente sabe que é um desafio grande, de Davi contra Golias, mas nós estamos preparados, nós estamos com um projeto, com um plano de governo que contempla o interesse da maioria da população de Campo Grande, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres. Entendemos que uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todas as pessoas. Então, o nosso projeto é muito centrado naquilo que a maioria da população precisa. 20h08, você que está acompanhando a nossa programação aqui, esse quadro, né, Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Eu não falei no início da programação, mas é bom frisar, eu sempre costumo falar no início das transmissões aqui, das entrevistas, que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática, o espaço que está aberto para todos os candidatos e todos os partidos. Também você que talvez tenha seu candidato a vereador, a prefeito aí na sua região e quer que ele venha aqui na rádio trazer os seus projetos, as suas propostas, é só pedir para a assessoria dele ou ele mesmo pessoalmente nos ligar, entrar em contato, que a gente vai estar agendando qualquer que seja o candidato ou o partido para estar vindo aqui sem nenhum tipo de barganha política, sem nenhum tipo de como que se diz, conchavo político. Aqui a gente faz um serviço informativo para trazer a nossa população, não só a nossa população, como é uma rádio web, então muitas pessoas de outras cidades e também outros estados estão acompanhando aqui as entrevistas aqui dos candidatos, não só ao vivo, mas também na reprise que nós passamos no dia seguinte, e também depois as pessoas colhem pelo Facebook, pelo YouTube, que nós postamos também. E lembrando você que está nos ouvindo aí, nos assistindo também, de outros estados ou outras cidades também do MS aqui, é bom que você ouça as entrevistas aqui dos candidatos e você faz uma avaliação para ir para a sua região, para o seu estado, para a sua cidade, faz uma avaliação como que está a política, como que está os candidatos aí na sua região. Cris, você já me respondeu essa pergunta, mas eu quero que você seja mais específica nessa pergunta, porque você estava se apresentando. Você está preparada para ser prefeita de Campo Grande? E por que você quer ser prefeita de Campo Grande? Então, João, eu estou preparada, até porque nosso projeto é um projeto coletivo. A gente não entende que a cidade é gerida apenas através de uma pessoa. Nós, inclusive, até na nossa chapa, como eu até te falei anteriormente aqui, a gente está no ar, nós temos uma chapa com uma coprefeita nossa, porque a gente não chama de vice, justamente para dar uma visibilidade, né, a esta pessoa que está junto com a gente na chapa de majoritária. Então nós temos a Val Eloy, que é uma indígena e que nós convidamos, é uma militante muito atuante aqui em Campo Grande, com a população indígena em contexto urbano. E a Val tem uma trajetória, tem uma história em Campo Grande. Nós temos em Campo Grande em torno de 17 mil indígenas vivendo aqui. E é uma população, muitas vezes, invisibilizada pelas gestões públicas. Então, nós convidamos a Val para estar junto comigo nesse desafio e colocamos esse nome de coprefeita, repetindo já uma experiência do PSOL de 2018, quando o Guilherme Boulos saiu como candidato à presidência da República com a Sônia Guajajara, numa chapa de co-presidentes da República.
E aí a gente repete essa experiência para dizer que são 2 mulheres, as 2 únicas mulheres concorrendo numa chapa majoritária em Campo Grande, para que a Val e eu estejamos lado a lado, junto com a população, e a gente fala que é junto com as inteligências da cidade, João, que são a população, os servidores públicos, os técnicos, as pessoas que são da universidade. Então, nós queremos gerir a cidade a partir de um coletivo. Então, eu estou preparada porque já trabalhei em diversas áreas do serviço público em Campo Grande, na saúde, na educação, como eu já disse aqui, na assistência, nas políticas relacionadas aos direitos humanos. E, junto com a Val e com as demais pessoas da cidade, porque se a gente não estiver próximo da população, se a população não estiver participando da gestão da cidade, possivelmente nós vamos errar. Se a gente não ouve, não abre espaço de participação de todas as pessoas, de todas as regiões da cidade, se a gente não tem uma política participativa, a gente vai errar. Então, junto com a população que vive, que está presente diariamente utilizando os serviços da cidade, a gente tem condições de fazer diagnósticos e de apresentar projetos de solução para aquilo que precisa ser melhorado e para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. E eu acredito, João, que numa cidade que a gente tem aí 121 anos de Campo Grande, né, de uma capital, onde ela nunca foi gerida por uma mulher. Isso é um questionamento que a gente faz do ponto de vista da democracia, porque sem a participação das mulheres, a gente não pode dizer que nós vivemos uma democracia plena. Então, trazer uma candidatura com 2 mulheres é bastante propositivo, porque a gente quer dizer, inclusive, para todas as mulheres que o lugar da política também é um espaço onde as mulheres precisam estar. O nosso plano de governo, nós colocamos a mulher no centro das políticas públicas, João, porque somos nós as que mais utilizamos os serviços públicos. São as mulheres que estão mais no transporte coletivo, são as mulheres que estão mais na fila do SUS, do posto de saúde. Ela sabe exatamente qual é a rua que não tem iluminação pública. E aí, quando a gente olha para a cidade, a partir da necessidade das mulheres, a gente resolvendo essas demandas, a gente resolve os problemas de todas as pessoas que vivem aqui. Quando a mulher anda numa rua sem iluminação, ela tem o medo de ser, inclusive, violentada, de ser estuprada, principalmente numa cidade, numa capital, que é considerada a capital do estupro. Aqui as mulheres sofrem diante da violência doméstica, da ausência de proteção da segurança pública. E nós, enquanto mulheres, temos demandas específicas e que, se não estamos na política, provavelmente essas demandas não serão contempladas. Então, a gente quer chamar as mulheres que são a maioria dessa cidade para participar de uma gestão, que é uma gestão participativa, no sentido de juntas conosco, comigo e com a Val e com toda a equipe que a gente pretende montar na Prefeitura de Campo Grande, para fazer dessa cidade uma cidade mais inclusiva, mais humana e uma cidade que cuida mais das pessoas. Porque cuidar das pessoas é uma prática muito peculiar das mulheres. As mulheres sabem o que é cuidar porque elas cuidam o tempo todo das pessoas. E nós queremos cuidar também de Campo Grande. Certo. 20 horas e 17 minutos. Um abraço aí para você que está acompanhando pelo aplicativo.
pelo nosso aplicativo, pelo Radiosnet também, portal de rádios, outras plataformas aí que disponibiliza o som da Rádio Voz Amiga, pelo nosso site radiovozamiga.com.br e pela transmissão ao vivo do Facebook. Cris, a respeito da coprefeita, qual que é o diferencial? Tem algum diferencial da coprefeita para o vice ou é só a nomenclatura? Olha, normalmente quando a gente pergunta para a população em geral aí, quem é a vice-prefeita de Campo Grande? Normalmente as pessoas não sabem quem é, porque já é histórico que os partidos colocam um vice-prefeito numa posição, ou uma vice-prefeita, numa posição muito de invisibilidade, né? Então, nós queremos colocar esse nome de coprefeita, que é simbólico, né? Porque, na verdade, na legislação, em todos os documentos, a gente vai encontrar essa nomenclatura de vice-prefeita. Mas nós queremos dizer que não é possível a gente gerir a cidade a partir de uma pessoa, e sim com o coletivo, sim, partindo do coletivo. Então a Val Eloy, ela vem para a nossa chapa com uma participação igualitária, junto comigo, ao meu lado, e pensando a cidade também a partir da percepção dela. Então, nós fazemos essa proposta, que é uma proposta bastante pedagógica, mexe com o imaginário das pessoas, mas se você olhar em todos os materiais dos demais candidatos, você vai ver lá os candidatos a vice ou as candidatas a vice numa posição mais diminuída, às vezes no material, e a gente traz o nosso material, como eu trouxe para você aí, com a Val ao meu lado, né, do mesmo tamanho, com o nome do mesmo tamanho que o meu. Isso parece pequeno, parece ser pouco, mas simbolicamente isso tem um significado. Então, hoje, inclusive, a Val não está aqui comigo porque ela está na aldeia, atendendo lá uma necessidade do povo dela em relação à saúde. Nós sabemos que estamos enfrentando uma pandemia e que afetou muito a população indígena de todo o Brasil. Então, a Val está numa outra agenda, numa outra demanda hoje, mas nós estamos pensamos o projeto de cidade juntas, inclusive o nosso plano de governo. Se você verificar, entrar lá no nosso site, você pode baixar o nosso plano de governo. Nós temos as propostas para a população no geral, mas temos também propostas específicas para a população indígena de Campo Grande, que precisa ser considerada dentro das políticas públicas. Certo. Em relação, você disse, bateu muito em questão das mulheres, né? Uma política diferenciada aí para as mulheres. Você, no seu plano de governo, o que você tem de específico aí para falar para o nosso ouvinte aí, de política para as mulheres que você vai estar trazendo? Olha, nós temos em Campo Grande hoje, para você ter uma ideia, 270 mil famílias que recebem o auxílio emergencial, que é uma política pública, né, de transferência de renda, que no momento de urgência, onde as pessoas ficaram desempregadas, onde o correto seria que as pessoas ficassem em casa, né, para que a gente pudesse se prevenir, se proteger nesse momento de pandemia, dessa crise sanitária. E é uma crise sanitária que também se tornou uma crise financeira, e a gente teve aí, através principalmente da bancada, por exemplo, do PSOL, que foi uma bancada que lutou firmemente para que a gente tivesse um auxílio não de R$200, como queria o presidente Bolsonaro, mas um auxílio maior, e a gente conseguiu vencer na Câmara dos Deputados por um auxílio de R$600. Nós, em Campo Grande, vamos iniciar uma gestão em janeiro, ainda, provavelmente, na pandemia.
E muitas pessoas estarão desempregadas, muitas famílias ainda estarão provavelmente sem um auxílio financeiro ou passando dificuldades ao ponto de colocar comida na sua mesa. Então nós colocamos na nossa proposta de governo uma proposta muito interessante, que vamos começar atendendo primeiro as mães da cidade, as mães de baixa renda. Nós vamos implantar em Campo Grande a renda básica municipal. O que é isso? Nós vamos dar um auxílio financeiro para que mães possam garantir o seu sustento, o seu alimento, mesmo diante de uma crise financeira, de uma crise sanitária que nós estamos vivendo. Nós vamos entregar um cartão, aonde esse cartão vai estar abastecido com um crédito, e este crédito, você que é mãe e tem ali sua preocupação de ter os seus filhos com o leite, com o pão de cada dia, você vai poder com esse cartão ir no açougue de pertinho da sua casa, no mercado de perto da sua casa e comprar o seu alimento. Isso também, João, nós estamos pensando no pequeno comerciante, que são aqueles que de fato empregam pessoas em Campo Grande. Nós temos hoje em todas as regiões da cidade, principalmente nas regiões periféricas, um comércio muito aquecido, e que na pandemia foram 18 mil CNPJs, 18 mil empresas que fecharam diante dessa crise do coronavírus. E nós, com um cartão desse, a gente entregando primeiro, né, para as mães da cidade, porque a intenção é que a gente possa progressivamente ir atendendo outras famílias, mas a gente precisa olhar também para o orçamento da prefeitura. E se você estiver me perguntando se tem recurso para isso, tem, viu, João? Tem recurso para isso, e tem recurso para a gente fazer muito mais pelas pessoas dos bairros periféricas de Campo Grande. Acontece que para isso é preciso coragem para enfrentar os esquemas da cidade, né? Os acordos que a gente sabe que existem, e principalmente a gente inverter as prioridades. As prioridades precisam ser cuidar das pessoas de Campo Grande. E nós vamos principalmente começar pelas mães de baixa renda da cidade. Então, o programa de renda básica é um programa que a gente quer atender em 4 anos uma grande quantidade de famílias, mas vamos começar num primeiro ano atendendo as mães de Campo Grande. Certo, 20h25. Um abraço aí para você que está acompanhando aqui essa entrevista. A entrevista aqui no quadro Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Hoje conversando com a candidata a prefeita aqui, a candidata a prefeita pelo PSOL, a Cris Duarte. Mandando um abraço aqui para Mercedes Vargas, também para Lourdes, o Gilmar, algumas das pessoas que estão acompanhando através do Facebook. Você que está nos ouvindo pelas plataformas, pelo site, pelo aplicativo, quiser fazer perguntas, pode mandar aí para nós. Qual que vai ser a sua primeira medida? Não falo nem projeto, a sua primeira medida chegando, a posse vai ser dia 1º de janeiro? É. A sua primeira medida chegando na prefeitura aqui de Campo Grande. Olha, nós acreditamos que a população está muito insatisfeita em relação à saúde, né? E com a pandemia, a fila dos exames, de todas os procedimentos que existem na saúde, a gente sabe que com certeza a fila está muito maior agora. E nós precisamos cuidar da saúde e priorizar a vida das pessoas. Então, uma das primeiras iniciativas vai ser a gente já implantar um concurso público para que a gente possa resolver a ausência dos médicos nas UPAs e nas unidades básicas de saúde,
para que a gente possa olhar para a saúde pública com muito mais, como uma grande prioridade da população. A gente quer implantar um hospital municipal e como a gente está vendo que a população vai estar desempregada, né, com grandes dificuldades financeiras, uma das primeiras ações vai ser a gente implantar, já desde o primeiro momento, esse programa da renda básica municipal, para a gente fomentar o comércio, melhorar a economia e cuidando também da vida, da saúde das pessoas, melhorando o atendimento nas unidades básicas de saúde, terminando as unidades básicas que não foram terminadas, reformar aquilo que precisa ser reformado. Então, olhar para a saúde, para o emprego, para o trabalho, que é o que vai manter as pessoas vivas. É isso que a gente pretende como uma das primeiras ações em Campo Grande. Cris, você disse questão da Lauro também, um abraço aí, Lauro, que está acompanhando pelo Facebook, você também vai compartilhando, compartilha aí com seus amigos aí, para que as pessoas venham saber, acompanhar aí as propostas aí dos nossos candidatos. Você falou a área da saúde, nós temos uma dificuldade aqui em Campo Grande, que é a questão de pediatras nos UPAs, né? A maioria dos UPAs não tem pediatra para atendimento. Isso dificulta as mães que tem que de um posto que é um UPA que é perto da casa dela, ela tem que ir para outro UPA que é mais longe, igual aqui mesmo na Santa Mônica, o UPA daqui não tem um pediatra 24 horas. E esse projeto seu entra também esse tipo de colocação de pediatras nos UPAs? Como que é esse projeto? Isso, os especialistas, né? João, não tem como a gente ter serviços de qualidade na cidade, serviços públicos de qualidade, se nós não tivermos os funcionários públicos valorizados, bem remunerados. E isso a gente quer realizar os concursos públicos justamente para que a gente dê a segurança para que esses funcionários sejam bem remunerados, com plano de cargos e carreira, e que a gente... Como é que um médico vai deixar do seu consultório para um pediatra que já tem ali uma garantia, né, de paciente, de uma quantidade de pacientes, de um retorno financeiro, para vir trabalhar numa UPA aqui no Santa Mônica? Queria lembrar que a Val Eloy, que é a nossa coprefeita, é uma moradora aqui do Santa Mônica. E ela sabe bem, sentindo na pele, o que é viver aqui no Santa Mônica, que é um bairro extremamente distante e bem ausente de serviços públicos que atendam de fato a população. Inclusive, a UPA da Santa Mônica, ela é construída numa rua sem asfalto. Isso, ao meu ver, é algo inadmissível. Como é que a gente tem um hospital numa rua de terra? Então, essa é uma das medidas que a gente quer centrar o nosso olhar, viu, João? É olhar para os bairros, a população mais periférica, que não tem os investimentos públicos que a prefeitura deveria, nesses últimos 4 anos, investir e não investiu. A gente vê uma Afonso Pena muito bem recapeada, a gente vê uma 14 de julho, mas a gente não vê no Santa Mônica um hospital no asfalto, a gente vê um hospital, um UPA, na rua de terra. Então, para que a gente tenha especialistas, pediatras em todas as regiões da cidade, nós precisamos pensar na valorização desses profissionais de saúde. Se eles forem bem valorizados financeiramente, se eles tiverem condições de trabalho. Eu sou psicóloga, João, e muitos profissionais da saúde adoecem por conta da angústia
de verem ali a população precisando do atendimento e às vezes não tem um medicamento, não tem ali as condições necessárias para atender a população de uma forma como a população merece. Então nós queremos dar espaço para que os funcionários públicos possam nos dizer o que precisa, o que é necessário. Isso é uma gestão participativa, ouvindo a população no geral, mas ouvindo também os funcionários que trabalham na prefeitura, os servidores públicos. E aí a gente tem condições, sim, de fazer os investimentos necessários de acordo com a necessidade de cada região. Porque às vezes aqui no Santa Mônica, a região, a necessidade é uma. E lá, num outro ponto da cidade, como no Tiradentes, que é onde eu moro, já é uma outra necessidade. Então nós queremos fazer esse diagnóstico do que a gente precisa, aonde precisamos e o que a prefeitura pode fazer. E eu tenho certeza, João, nós estamos bastante debruçados no orçamento da prefeitura, em todos os documentos, e a gente já viu que é super possível, se houver interesse político, né, de quem está na gestão, de resolver e de atender a necessidade da população. Certo. Um abraço também para Edna Gonçalves, o Hércules Alves, o Manuel, a Beth, o Nelson Carlos. Um abraço aí para você. A questão, você falou, na pergunta passada, você citou também a questão de revitalização das creches, de outras obras também que foram dado início e não foram terminadas. Como que vai ocorrer isso daí? Você vai fazer um cronograma para isso? E dentro desse cronograma, se você for fazer um cronograma, vai começar já no seu primeiro ano, no segundo ano, para a população saber? Porque eu falo assim porque nós vamos iniciar, o prefeito que ganhar, a prefeita, o prefeito que ganhar, vai iniciar já dentro, como você disse mesmo, pode iniciar já com a pandemia. Então tem que fazer tudo um monitoramento, um cronograma. Como que você vai fazer nessa questão das obras inacabadas? Olha, eu disse, inclusive, em um dos programas eleitorais que a gente gravou, que a nossa maior obra vai ser cuidar das pessoas. A cidade tem as suas necessidades de infraestrutura, de esgotos, de asfalto. Isso faz parte das necessidades das pessoas. Mas nós precisamos começar a priorizar, principalmente num momento de pandemia ou pós-pandemia, aquilo que é mais necessário para a população. Nós temos, João, em Campo Grande, um déficit de 14 mil vagas na educação infantil. O que é isso? O que significa a palavra déficit? Né? Que muitas vezes o político fala lá difícil e a população nem entende do que está falando. Né? Então a gente procura traduzir aqui para que todo mundo entenda exatamente do que nós estamos falando. Déficit significa a falta de vagas de crianças nessas creches, na educação infantil. Não só na creche, mas na educação infantil como um todo, que seria as crianças de 0 a 5 anos. Então, quando a gente olha para 14 mil crianças fora da escola, a gente pode afirmar com muita convicção de que a prefeitura, de que a atual gestão não cumpriu com uma determinação constitucional. É direito das crianças estarem na escola. E 14 mil crianças fora da escola inviabiliza que 14 mil famílias estejam, e muitas vezes as mães, estejam trabalhando, porque elas não têm aonde deixar os seus filhos num local seguro. Então, nós temos em Campo Grande, João, 10 unidades básicas de saúde que estão sem serem terminadas. E esses recursos públicos já vieram para Campo Grande desde a época da presidente Dilma. Então, para você ver
o descaso com a real necessidade da população. Existe um plano municipal de educação que o atual gestor não cumpriu. Então, nós precisamos olhar com prioridade para aquilo que é prioridade, que é prioritário. E uma das prioridades é fazer com que as crianças estejam numa escola segura, que a gente possa investir nas testagens. Não é possível que as crianças e que os profissionais de educação voltem para as escolas sem as condições sanitárias para isso. As crianças, elas pegam menos o coronavírus, mas elas podem transmitir para um idoso da família, para uma pessoa com uma condição de saúde menor. Então, nós precisamos proteger as crianças e, para isso, são necessários outros investimentos na escola. É necessário uma outra escola com menos crianças nas salas de aulas, com crianças e profissionais da educação testados, para que a gente não venha cair de novo, né, numa nova pandemia do coronavírus. Então, nós vamos sim zerar, é o nosso compromisso, está no nosso plano de governo, zerar o déficit de vagas na educação infantil em Campo Grande, terminando as obras que estão inacabadas e também construindo novas EMEIs, né, e novas escolas de educação infantil, para que a gente possa realmente dar atenção às crianças da nossa cidade e às mães que precisam de um local seguro para deixar os seus filhos, não como um depósito de crianças, né? Mas uma escola acolhedora, com profissionais concursados, capacitados para atender essas crianças e que elas possam se desenvolver e ter dignidade enquanto ser humano. Certo, 8h39, mandando um abraço também para o Mário Fonseca, a Naide Albuquerque, também o Levi, o Tonico Moreira, o Luiz Cortez. Um abraço aí para vocês que estão acompanhando. A senhora falou esses projetos que a senhora tem, obviamente que a senhora vai precisar da Câmara, né? O prefeito sozinho, infelizmente, não trabalha. A senhora vai ter uma boa articulação caso a senhora seja escolhida aí pela nossa população aqui, pelos munícipes. A senhora vai ter uma boa articulação com a Câmara? Olha, isso é uma obrigação de qualquer administrador ou administradora de uma cidade, é que ele tenha uma relação democrática, respeitosa com os demais poderes. Então, nós acreditamos, inclusive, numa grande renovação dessa Câmara Municipal. O pessoal também, nós temos uma chapa de vereadores e vereadoras, e acreditamos que só é possível a gente gerir, como eu disse para você no início, de forma coletiva. E como é que a gente faz isso? Com a população, com os servidores públicos, com os vereadores e vereadoras, fazendo uma articulação com o governo do estado e também com o governo federal, para que a gente possa ter realmente na cidade aquilo que é de direito da cidade. Não digo que nós vamos ficar com o pires na mão pedindo favores no governo federal, mas aquilo que nós temos de direito é direito do município ter os investimentos do governo do estado, do governo federal. Então, nós vamos buscar uma relação democrática, de cordialidade com a Câmara e com os demais poderes, para que a gente possa realmente atender e cumprir com a nossa obrigação, que é atender a necessidade da população de Campo Grande. Olha, um abraço também para o pessoal que está acompanhando de outras cidades, o pessoal de Jardim, Bela Vista, Niuaque, o pessoal aqui de Campo Grande, as regiões, os bairros, vilas, área central, o pessoal aqui da Vila Romana também, um abraço aí para vocês, o pessoal do Facebook, toda a região, todo o Brasil e o mundo acompanhando pelo Facebook também, um abraço aí para Josiane Vieira, a Luzia, um abraço
para vocês aí. A questão, deixa eu ver, a senhora falou a questão de renovação. Na visão da senhora, o que a senhora se intitula como renovação na questão da vereança? E como a senhora se intitula? Como a senhora se coloca? Olha, a renovação, ela só serve de fato quando ela vem de forma qualificada, né? A gente não pode simplesmente desejar mudar. A mudança precisa ser com qualidade. Nós somos, sim, uma proposta, uma alternativa para Campo Grande. Nós temos aí a repetição de muitos nomes que já vêm administrando a cidade e que não resolveu o problema da população. Nós vemos investimentos em determinadas áreas, mas deixando outras de lado. E isso diz muito respeito à falta de planejamento. Eu sou uma pessoa que trabalho há mais de 20 anos com planejamento e projetos dentro da prefeitura, do governo do estado e também em projetos do governo federal. Eu sei que não é possível a gente realizar mudanças sem um bom planejamento. E é isso que a população precisa analisar de fato, porque a pessoa se colocar somente como uma novidade, isso aí qualquer pessoa pode fazer. Mas nós precisamos olhar exatamente o que a pessoa tem de qualidade, quais são as propostas e com quem essas pessoas estão para desenvolver realmente um projeto qualificado para as pessoas e para a cidade. Então, o que a gente se propõe é trazer uma renovação com qualidade. Muitas pessoas se colocam na política e, às vezes, sem o conhecimento necessário para que as coisas aconteçam e a gente possa ter aí um resultado positivo para a população. No nosso caso, não. Nós estamos, como eu disse, preparadas para, junto com a população e os demais segmentos da sociedade, os movimentos sociais, os conselhos de direitos, nós temos muita gente capacitada em Campo Grande para que a gente possa, de fato, oferecer um novo projeto, uma alternativa para Campo Grande, diferente daquelas que vêm se repetindo ao longo de todas as eleições. A gente já sabe exatamente quem vai se candidatar. Então, nós estamos aqui com duas mulheres, né, eu e a Val Eloy, dispostas a dizer para a população de Campo Grande, para que vocês possam confiar no nosso projeto e nos dar esse voto de confiança e vir conosco governar Campo Grande. Essa é a nossa proposta. Certo. No início, na apresentação da senhora, a senhora disse a respeito de transporte público, que a senhora conhece, que a senhora, desde cedo, a senhora usufruiu muito do transporte público. O que a senhora tem a dizer do transporte público atual? Se a senhora tem algum projeto aí para melhoria? E também a questão de acessibilidade, tanto para transporte público como acessibilidade no âmbito geral. Realmente eu, durante muito tempo, utilizei do transporte coletivo. Eu lembro muito bem, morando lá no Buriti, que é um local onde os meus pais ainda residem, e eu vou lá todo domingo para almoçar com eles. Eu lembro da época que eu tinha que pegar ali em torno de três ônibus para chegar na Universidade de Dom Bosco, que é onde eu fiz a minha faculdade, né? E a gente passava pelas mesmas dificuldades que as pessoas hoje, isso assim, há 20 anos atrás, né, quando eu me formei, eu vejo as pessoas reclamarem das mesmas coisas que a gente reclamava lá atrás. De um ônibus lotado, de um ônibus sucateado, de uma passagem cara. Eu entendo que o transporte coletivo, ele é um direito da população, o transporte público. E o que a gente tem hoje é um contrato de concessão
que precisa ser não só avaliado porque ele não cumpre, eles não estão, essa concessão não está cumprindo com a sua obrigação, que está em contrato, e é um contrato de 30 anos de duração, e que o Ministério Público, inclusive, já avaliou essa licitação como uma licitação que precisa ser refeita. Eu vejo que não tem condições da gente continuar com o mesmo transporte que a gente tem hoje, que é um transporte caríssimo e que não atende às necessidades da população. Uma das medidas que a gente coloca na nossa proposta aí de governo é de avaliar juridicamente esse contrato e, se necessário, cancelar esse contrato, realizar uma nova licitação, onde as pessoas possam ter um transporte coletivo de qualidade, e não somente esse transporte coletivo. Nós precisamos avançar na mobilidade urbana em Campo Grande. E uma das alternativas é a gente pensar em outras modalidades de transporte. A acessibilidade em Campo Grande é péssima. As pessoas com deficiência em Campo Grande, que é um grande número que nós temos de pessoas com deficiência em Campo Grande, e que inclusive nós já precisamos de uma secretaria da pessoa com deficiência aqui, nós vemos que as calçadas não servem nem para uma pessoa que não tem deficiência. Imagine para uma pessoa que precisa se locomover em Campo Grande a partir dos bairros de onde elas moram. Então, nosso projeto de mobilidade é um projeto bastante completo e que nós estamos estudando, próximo dos arquitetos, de pessoas que são especialistas na área, para que a gente tenha uma mobilidade melhorada em Campo Grande e um outro transporte coletivo que tenha uma tarifa, inclusive, mais acessível para as pessoas de Campo Grande, porque a passagem de ônibus aqui é próxima do que a gente tem lá em São Paulo. E em São Paulo, os ônibus transitam muito mais quilômetros do que aqui em Campo Grande. Então tem alguma coisa errada, e tem alguma coisa errada porque, inclusive, nós temos uma Câmara de Vereadores que impediu que uma CPI do transporte coletivo fosse instaurada. Então a gente precisa de uma renovação na Câmara de Vereadores, com vereadores e vereadoras compromissadas com a classe trabalhadora, que não esteja alinhada com o gestor, mas alinhada com a população da cidade, para que a gente, inclusive, cancele essa isenção de ISS que a prefeitura dá ao transporte coletivo, e só aí a gente eliminaria, a gente traria para o caixa da prefeitura milhões para que a gente pudesse investir, inclusive num projeto aí de renda básica para a população. Certo, eu desliguei o microfone aqui que deu uma tosse em mim aqui, eu peço perdão aí para os ouvintes aí que estão acompanhando essa entrevista aí. Eu estou folheando o seu panfleto aqui, o Cris. Nós já falamos aqui a respeito, você já citou a respeito de saúde, educação, transporte, que você acabou de falar, a respeito da renda básica municipal aqui, que foi o que você citou, que você quer fazer logo que você entrar na prefeitura. O projeto para as mulheres também. A questão da segurança pública, que é o que tange aqui ao município, que é a Guarda Municipal. Qual tange a Guarda Municipal, mas a segurança pública eu acho que é mais amplo, né? Sim, a segurança pública, nós começamos por colocar no nosso plano de governo uma guarda cidadã. Uma guarda que não esteja apenas para punir as pessoas da cidade, mas que elas possam se relacionar com a população, que a população de fato se sinta segura em ter a guarda municipal por perto e não com medo da guarda municipal. E uma guarda municipal valorizada em termos de salário, de
planos de cargos né, planos de cargos e carreira, e que elas possam, esses funcionários possam ter, inclusive, um atendimento psicológico. Eu sou da área da saúde mental, né, como eu disse, sou psicóloga, e nós temos em Campo Grande uma ausência muito grande de acesso aos serviços de saúde mental. A Guarda Municipal, assim como os funcionários da saúde, precisam de um acompanhamento na saúde mental. São serviços que as pessoas estão muito diante da violência, né? Diante de alguns traumas, e a gente precisa dar um suporte emocional para as pessoas que trabalham com a segurança da população. Nós temos em Campo Grande uma cidade bastante violenta, principalmente com as mulheres. E nós precisamos de uma guarda municipal preparada, inclusive emocionalmente, para lidar com tudo isso. A segurança também diz respeito à iluminação pública. Nós temos ainda muitas ruas em Campo Grande mal iluminadas, e a gente pretende resolver essa situação. Uma mulher, quando está andando numa rua escura, ela fica com medo de ser estuprada. Um homem, ele fica com medo de ser assaltado, né? A mulher fica com medo de ser assaltada, de ser estuprada, e nós precisamos resolver a segurança pública a partir também dos territórios da cidade, saber como é que está em cada região, fazer um mapeamento, e que seja uma guarda cidadã, uma guarda parceira da população, uma guarda que proteja as crianças, os adolescentes, a juventude, os idosos, as mulheres, que proteja a cidade. Certo, 20 horas e 54 minutos. Eu não quero chorar não, é que eu quero tossir, mas a minha garganta tá seca. Falando a respeito de pandemia, ainda, a pandemia trouxe muitos trabalhos informais, né? Muitas pessoas que tinham seu trabalho, infelizmente, foram desligadas em virtude aí da pandemia. E você tem algum projeto? Eu tô vendo aqui que você vai falar a respeito desse aí, projeto e renda, a respeito para as pessoas aí para investir nessas pessoas, microempreendedores aí, microcréditos. Fala a respeito desse trabalho e renda aí para as pessoas. Ótimo. Quando eu falei do Renda Básica Municipal, que é um cartão que as mães vão ter a possibilidade de comprar alimentos, produtos de necessidades básicas para sua casa, eu estou dizendo que ela vai comprar no estabelecimento que está perto da casa dela. E esses estabelecimentos provavelmente são microempresas, são empreendimentos que são pequenos e que estão sofrendo muito nessa pandemia e que muitos fecharam. Nós vamos criar o Banco Municipal de Campo Grande, com o intuito não de gerar lucro, tá? Mas é um intuito de proteger aí os microempreendedores, de fomentar os negócios, oferecendo microcréditos para que pessoas que queiram ou abrir uma microempresa ou dar mais condições para que esse negócio possa se desenvolver. Nós vamos oferecer isso a juros bem baixos para que a população que já é empreendedora na cidade possa ter condições de retomar esses negócios nesse novo ano. E a ideia também, João, é que a gente não ofereça só microcrédito, mas capacitação, formação, orientação para que esses negócios possam ser bem administrados, que tenham gestão financeira e que eles possam permanecer no mercado. A prefeitura quer ser uma parceira desses microempreendedores nas suas regiões.
nós olhamos e colocamos no nosso plano de governo um projeto das novas centralidades. A gente não olha a cidade, o comércio, a partir da 14 de julho ou do Centro Histórico de Campo Grande. Nós acreditamos que em todas as regiões da cidade, nas 7 regiões, nós temos ali outros centros. Se você for para Moreninha, você vai ver lá um comércio aquecido, você vai ver banco, outros serviços privados oferecidos para a população. Se a gente for para uma outra região, do Tiradentes, você vai ver um outro tipo de comércio. Então, nós vamos analisar nas 7 regiões qual é a vocação de cada região e vamos levar os equipamentos públicos próximo das pessoas, aonde elas vivem, com investimentos culturais, com investimentos de lazer, porque a população precisa ter moradia, comida, saúde, mas ela também precisa de cultura, lazer, para que ela tenha qualidade de vida. Então, nós vamos olhar para as regiões, olhar para as vocações dessas regiões e levar os investimentos necessários para cada uma dessas regiões, para as pessoas que são microempreendedoras e protegendo as pessoas que estão nos serviços informais também. Certo. Deixa eu mandar um abraço também pro Eliezer Cacho, o Antônio Carlos Bernal, o Rony Augusto, o Orsidney Abreu, o Roberto Pereira. Um abraço aí para você que está acompanhando pelo Facebook, você que está pela rádio também, pelo aplicativo. Um abraço aí para você. Vamos também tocar no assunto de esporte e lazer. Essa questão é muito defasada nos bairros, né? Então a senhora um dos projetos aí da senhora. Fala aí um pouquinho. Então, como eu disse, nós queremos desenvolver as políticas públicas nas regiões de Campo Grande, né? A cultura, eu acredito que nos últimos tempos ela ficou órfã de pai e mãe. Os artistas também, que sofreram demais com essa pandemia. Nós tivemos artistas com grande dificuldade financeira nesse momento onde fecharam os estabelecimentos sem nenhuma consulta, sem nenhum diálogo com a classe artística de Campo Grande. Então, nós queremos entregar a cultura para quem sabe fazer a cultura. E eu tenho um grande amor pelas políticas culturais, porque eu acredito que, inclusive, a violência ela é prevenida quando a gente faz investimentos de cultura, esporte e lazer. E nós queremos transformar as regiões da cidade em regiões com investimentos culturais, abrir as praças, equipar as praças públicas, inclusive com redes de Wi-Fi. Nós estamos nesse período de pandemia com grande dificuldade, inclusive, das crianças sem acesso à internet de qualidade. Então, nós queremos implantar pontos de acesso à internet na cidade e agregar a esses espaços a possibilidade da gente ter teatro, música, dança, aquilo que a comunidade quer e deseja, que a gente precisa consultar a comunidade, não é simplesmente ir lá e levar um projeto que as pessoas não têm interesse, né? Nós queremos consultar as associações de moradores, a população de cada região, para a gente levar para essas regiões exatamente os projetos culturais que elas desejam. A gente quer fomentar muito a cultura, inclusive como uma forma de prevenção à violência na cidade. Então, eu vou convidar todos vocês a acessarem o nosso site, que é www.crisduartevaleloi.com.br, para que vocês entrem em plano de governo e baixem o nosso plano de governo, para que cada política pública você vai ver uma série de propostas que foram elaboradas consultando
os segmentos, cada segmento. Então nós temos propostas pé no chão, possíveis de serem realizadas e que com certeza nós estamos muito seguros e seguras de que é o melhor projeto nesse momento para Campo Grande. Certo. Fechando aqui, 21 horas e 2 minutos. Um abraço pro Andril Denis. Um abraço aí para você que está acompanhando a nossa programação pelo aplicativo também, pelo nosso site também. Então, quase encerrando aqui a nossa entrevista. A entrevista é boa, né? Você tira talvez a população aí que tem alguma dúvida, algo aí que queira perguntar aí pro candidato, a gente vai perguntando. E a Cris falou de basicamente todos os seus planos de governos, mas caso você não se atentou, não conseguiu pegar direito, você pode estar entrando no site, como ela disse, no site www.crisduartevaoeloy.com.br. Então vamos de novo para assimilar na mente da pessoa aí. crisduartevaoeloy.com.br. crisduartevaoeloy.com.br. Olha, nós falamos aqui que está no programa de governo aqui da candidata a prefeita Cris. Nós falamos sobre saúde, educação, transporte, renda básica municipal, trabalho e renda, cultura, que ela englobou aqui quando ela falou a respeito de esporte e lazer. Também aqui nós não falamos, mas está dentro do governo dela a cidade sustentável, cidade sustentável, mulheres também, que os projetos que ela tem para a área das mulheres aqui, segurança pública. E findando aqui, e eu deixo aí os microfones para a Cris, para ela falar a respeito de moradias. Haja visto aí muitas pessoas aí passando por essa dificuldade. Então, na pandemia a gente escutou muito essa frase, fique em casa. E quando a gente fala do ficar em casa, né, a gente quer saber em que casa que as pessoas vão ficar. Muitos foram despejados, muitos já moravam nas ruas de Campo Grande, muitos estavam em situações de moradia degradadas, em áreas degradadas, em situação sem dignidade nenhuma, e a gente viu raríssimo investimento em habitação em Campo Grande nos últimos anos. Nós temos hoje 4.500 pessoas, famílias, morando em áreas degradadas, sem condições de viver. E a gente vê também 38 favelas em Campo Grande. Campo Grande já foi chamada de uma cidade sem favelas, e nós temos hoje 38 favelas. E a gente acredita que é necessário um novo projeto habitacional para Campo Grande, porque a gente sabe que tem aí muita moradia abandonada, muita área pública sem investimentos de habitação, e nós precisamos resolver o básico das pessoas, que é saúde, educação, moradia. Então a gente tem no nosso projeto aí de cidade as prioridades em relação à moradia, e a gente quer resolver essa situação das pessoas a partir de projetos inovadores e trazendo as pessoas para morarem próxima de onde ela trabalha. Porque quando a gente olha para os projetos de moradia, a gente vê que eles constroem casas muito distantes do centro, distantes dos serviços públicos, porque para construir um projeto de habitação, normalmente tem que ter escola por perto, tem que ter unidade básica de saúde por perto, e a gente sabe que tem outras alternativas, que seria trazer a população para morar mais próximo ao centro, aonde ela trabalha. E nós queremos e sabemos fazer isso. O PSOL é um partido que tem uma grande preocupação com as pessoas que vivem em situação de rua,
que não tem uma casa para morar, e a gente sabe da necessidade, mas também sabemos como resolver essa situação. Então, também é uma preocupação nossa a situação que hoje muitas famílias vivem sem ter aonde morar. E vamos resolver essa situação com pessoas, com técnicos que sabem exatamente o que fazer. Maravilha. 21 horas e 7 minutos. Rápido essa pergunta que eu vou te fazer, só para a gente encerrar aqui o quadro aqui. Qual as suas bandeiras, Cris? As nossas bandeiras são aquelas que, de fato, vão resolver os problemas das pessoas, né? Como eu citei aqui. E a principal delas é colocar a maioria da população que vive em Campo Grande, que são as mulheres, as trabalhadoras e os trabalhadores de baixa renda que vivem nas regiões periféricas da cidade, no centro das nossas preocupações. Essa é a nossa principal bandeira. Nós vamos governar para toda a cidade, mas vamos priorizar a população que é a maioria na cidade, que são aquelas que realmente precisam dos serviços públicos e dos investimentos que a prefeitura precisa fazer. Certo, eu deixo aí os microfones aí da Rádio Voz Amiga à disposição sua, Cris, para algo mais aí que por algum descuido nós não mencionamos, e suas considerações finais aí para o nosso ouvinte. Queria dizer para todos que participaram aqui, que estiveram até agora conosco, que nós estamos diante de um desafio muito grande, que é de Davi contra Golias, mas que Davi venceu Golias com uma pedrinha, né? E nós somos muito pequenos diante da estrutura financeira que a maioria dos partidos tem, da estrutura de pessoal que os outros partidos têm, mas nós temos uma grande vantagem, que é o conhecimento da realidade das pessoas na nossa pele. Eu disse aqui no início que eu e a Val somos pessoas forjadas na luta. Nós sabemos exatamente o que você, morador de Campo Grande, periférico, que usa os serviços públicos da cidade, passa. Você sabe que os investimentos públicos não chegou na sua rua, não chegou na sua região. Você tem concepção disso. E muitas vezes você olha e fala, puxa, mas eu não tenho muita alternativa, eu vou votar no mais do mesmo. Não, você pode sim escolher uma outra alternativa para Campo Grande, uma alternativa que vai respeitar você em todos as suas necessidades básicas. Você tem direito à moradia, à educação, à saúde, cultura, e a cidade tem recurso suficiente para atender às suas necessidades. São 4 bilhões e 300 milhões por ano para atender você, e esse recurso, na maioria das gestões, não te atendeu. Então, nós vamos inverter as prioridades, nós vamos te atender. É esse o nosso compromisso com você, que é mulher, mãe, trabalhadora. Nós vamos olhar para a sua necessidade, e eu e a Val Eloy, enquanto mulheres que já vivemos tudo aquilo que você vive diariamente, nós assumimos um compromisso com você. Então, para isso, você precisa acreditar no nosso projeto, acreditar na nossa palavra, e lá no dia 15 de novembro apertar o número 50. É esse o número que de fato é a mudança para Campo Grande, e eu conto com o seu voto. Muito obrigada a vós, amiga, aqui, pela oportunidade. Cris, eu vou passar mais uma vez para você, porque a gente eu sei que você não está desfazendo dos votos dos homens também, você vai atender, vai trabalhar tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu sei que a sua política vai ser voltada mais específica para as mulheres, mas chama aí também os nossos eleitores homens também para votar para você.
Eu chamei todas as pessoas. Mas eu queria afirmar, vocês viram, né, que eles se incomodam. E muitas vezes a gente foi deixada de lado. Nós nunca estivemos pensando a cidade como nós queremos pensar aqui no nosso projeto. Nós precisamos dos homens, das mulheres, da juventude, de todas as pessoas da cidade. Mas eu estou falando com você, mulher, principalmente porque nós somos as que mais utilizamos os serviços públicos. Então, nós temos o retrato da realidade e também a solução para melhorar. Então, a gente precisa do voto de todas as pessoas de Campo Grande. Eu estou chamando o João aqui para votar em mim e trazer aí um exército de homens também para colocar 2 mulheres na Prefeitura de Campo Grande. Maravilha, 21h13. Agradeço aí a simpatia, agradeço a disponibilidade da Cris Duarte, que veio aqui na rádio trazer os esclarecimentos, os seus projetos, suas bandeiras aqui defendidas aí, caso ela seja escolhida para nós, pelos nossos munícipes aqui de Campo Grande. Obrigado, Cris. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estiveram até esse exato momento acompanhando essa entrevista aqui. E se você não conseguiu acompanhar na íntegra, amanhã vai estar na íntegra a partir das 10 horas da manhã na Rádio Voz Amiga essa entrevista, e também no site já hoje, eu creio que hoje ou amanhã cedo já vai estar no site, na nossa página ali no YouTube, tá ok? Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Acesse nosso website www.radiovozamiga.com.br